Olá, eu sou Luiz Rufino, cientista político, e nos encontramos mais uma vez aqui no podcast Aula, Diálogo, Dialético, né? O Poder, um Problema. Encontro aqui Ladies First, né? Com a Aline Barkelli Pinheiro. Por favor. Agora acho que todo mundo já decorou, né? Jornalista, né? Aline, seja bem-vinda. Muito obrigada, Rufino. Vamos para a quinta. O quinto encontro. E temos hoje um convidado. Ou eu posso ser a convidada e ele o aluno. Na verdade, ele é o convidado. Ele né? é o convidado. Apareci na aula anterior, estou aqui de novo. Verdade. Leonil Trombella Júnior, tradutor, contabilista, jornalista... Não praticante. Aposentado? Não praticante. Não praticante. É melhor. Então vamos lá, vamos dar início a essa prosa aqui, que terá aproximadamente uns 45 minutos. E a gente começa exatamente dos requisitos mínimos para que seja um cientista político. Eu vou falar de uma forma um pouco mais ampla, porque eu não acredito que simplesmente que um cientista político seja aquele que sai com um diploma da faculdade. Eu acho que esse está incapaz de realizar a profissão, embora ele realize. Como na maioria das coisas que acontecem no Brasil, as pessoas vão muito mais atrás de um diploma do que, de fato, no conhecimento para exercer essa função, para exercer essa profissão. E isso me entristece profundamente, e entristecer é pouco, perto da tragédia que isso causa num país. Porque a gente sempre fala da corrupção, e a gente sempre bate nessa tecla aqui, nos nossos encontros. A gente fala muito da corrupção política, a gente fala muito da corrupção administrativa, mas a gente não fala da corrupção intelectual, que não se faz o esforço necessário para que você exerça uma profissão, né? É simplesmente você obter o título, como a gente vai continuar falando isso futuramente, ao invés de você, de fato, fazer esse esforço. É óbvio que a passagem pela academia, ela vai te dar as ferramentas acadêmicas, como deveria ser. Deveria ser, na verdade, o conhecimento do sábio sobre o assunto. Mas hoje nem a academia garante mais isso. A academia, como nós dissemos, está ideologizada, profundamente ideologizada. Então, o indivíduo sai, como nós dissemos lá no nosso primeiro encontro, fazendo análise a partir de conceitos autoexplicativos, autojustificativos, e não é o que a gente quer exatamente nesse nosso encontro. A gente quer trazer um indivíduo que quer pensar a ciência política, a capacidade de descrever a realidade, que é o mais básico de tudo. E a partir da descrição da realidade que ele consiga, então, fazer uma análise um pouco mais aprofundada. Mas não basta simplesmente passar por uma academia. E eu acredito profundamente que, sendo a ciência política da razão prática, a política é da razão prática, o velho Aristóteles, mais uma vez aqui o afresco que nos acompanha, do Rafael Sanzio, né, você precisa passar por uma experiência política. Eu não acredito que essa experiência seja a experiência de um cargo majoritário, eu digo assim, o principal cargo que o político deva exercer. Geralmente, o cientista político ele vai ocupar cargos que são periféricos, porque ao exercitar o cargo político, você não tem tempo para pensar, você não consegue uma certa honestidade. Você vai mergulhar nos símbolos autojustificativos, você vai mergulhar numa narrativa que é uma narrativa de convencimento das pessoas e vai perder essa capacidade de distanciamento. Então, assim, o cientista político pode ser um agente? Pode. Certo? Mas nunca em grandes cargos. Você vai ver que, por exemplo, Weber teve participação política, nós falamos sobre isso, Platão teve participação política, e o outro requisito que eu exijo, além dessa participação, além da academia, além da participação, é a capacidade da imaginação. Muita literatura, para que você viva o que você não viveu, né? Muita história, principalmente. Literatura, eu indico Shakespeare, que a gente já citou muito aqui. Você vai viver a política, situações que você não conseguiria viver na sua vida pequena, né? Então, assim, e infelizmente eu posso afirmar que 99% dos cientistas políticos no Brasil são ideólogos e não percebem que são ideólogos. Alguns percebem e exercem dessa forma mesmo, porque eles querem fazer um discurso de influência. Eu ia voltar naquela primeira pergunta, quando a gente começou a primeira aula, que eu perguntei, o cientista político, Rufino,
Quem é esse cientista político? Ele tem que ter a formação acadêmica, lembra que a gente entrou nesse questionamento? Isso. E eu acho que, assim, os alunos devem perguntar para você se você, com esse discurso, está questionando a formação acadêmica ou diploma, ou é para você se aprofundar a mais? É para você se aprofundar mais. É para você buscar recursos para que você possa conseguir fazer. Porque o aluno vai falar assim, então não precisa fazer faculdade? Não é isso. Não é isso. Embora você consiga encontrar grandes analistas políticos que nunca cursaram um curso de ciências sociais. Talvez o curso de ciências sociais até te ingesse, dependendo de como você levar. Por isso que eu ia falar para você falar seu currículo, para a pessoa entender. Cientista político, você tem formação. Sim, eu cursei o curso de Ciências Sociais na Unesp, eu acho que a gente até comentou, os cursos de Ciências Sociais, ela tem uma base de 3 anos de antropologia, são 6 semestres de antropologia, são 6 semestres de ciência política, são 6 semestres de sociologia. Depois você tem as optativas, você migra para essas optativas. E, surpreendentemente, as minhas optativas foram em antropologia, não foi ciência política. A Aline, mais uma vez, é uma responsável por ter ido pela ciência política, foi empurrado para análise. E a partir daquele momento, como nós já dissemos, eu comecei a martelar isso na minha cabeça. O que é um cientista político? Né? Por isso que eu reforcei a pergunta. E a ideia desse encontro nosso é exatamente trazer à tona esse problema que não está resolvido na minha cabeça, que não trouxe ainda a paz que o Leonildo encontrou. Né? Repouso. O repouso, eu sempre esqueço dessa palavra. Me parece um pouco assim que o meio acadêmico dos últimos 200 anos, ele prende, você falou de ideologia, tem até esse livro aqui que é seu, que eu não tenho uma cópia em português dele, do Homem, o Animal Político, que é um livro que eu recomendo para todo mundo. Você quer entender de política, não só do nosso tempo, mas de todos os tempos, esse livro aqui vai ajudar muito, assim, a chegar a esse... É Juan Antônio? Widow. Tá. Como se fosse viúva em inglês. Widow, W-I-D-O-W. Mas ele é chileno, ele é um cientista político chileno da Universidade de Santiago, se eu não me engano. Ele escreveu esse livro que ele aborda a política como um todo, não só uma parte, outra, não só a prática, mas também a teórica, a causal, desde um ponto de vista aristotélico-tomista. E uma coisa que eu vejo que ele consegue, justamente ele faz isso, ele consegue descrever a realidade. Porque a partir do momento que você usa essa visão que Aristóteles tinha, você consegue mesmo descrever as realidades que não dizem mais respeito à época que ele viveu. Por quê? Porque é universal isso, o conhecimento. O método científico do Aristóteles, depois aperfeiçoado por Santo Tomás, é universal. Ele consegue analisar todas as realidades possíveis. Por isso que eu acredito que a pessoa que estude ciências sociais, estude ciências políticas, teria que dar uma olhada nesse livro. Vamos dizer assim, que nem você falou, eu tenho que traduzir aquilo outro. Eu não sei se precisaria esse aqui, eu acho que já supre muito. Ele supre. Em boa parte. E ele é capa dura, essa edição tá maravilhosa, eu fiquei impressionado cara. Quando eu vi, eu só tenho a edição original lá em espanhol, esse aqui tá bem melhor. Será que o Leonildo é um cientista político prático? Sim. Na verdade, seria só teórico, né? Teórico ou prático? Prático seria mais o Rufino, né? Mas ele consegue fazer análise, entende? Nessa forma. O título me chamou a atenção de primeira, aliás, foi o Leonildo que me indicou esse livro, né? Você já leu, claro. Não, eu não consegui terminar de ler esse livro. Eu li, então já não tô me sentindo tão mal. Eu li superficialmente, porque a gente tem mais tarefas nessa vida que são, na verdade, funcionais do que aquelas que a gente... Mas ele está ainda o primeiro da lista. O próprio título dele, O Homem, o Animal Político, é um título aristotélico, o famoso Zoum Politicum do Aristóteles, que é traduzido de maneira muito ruim para o português, né? Animal social, eu não gosto desse termo. É animal político mesmo, um animal que vive na polis, um animal que vive em bando, né? Porque, assim, antigamente o termo política tinha uma conotação mais social, assim, ela tinha mais, assim, também ela tinha muito mais ligação com o termo demos, que é de onde vem a democracia. E o coletivo? Exatamente. Povo, exatamente. Né? Exatamente. Isso foi uma palavra boa. Coletivo. Não é povo como hoje. Povo, se você pensa, uma somatória de pessoas. Aqui ele explica, não. A sociedade, o que é? A sociedade é o que ele chama de todo potestativo. O que é um todo... Vou te explicar. Tem 2 tipos de todos. O todo integral e o todo potestativo. O que é um todo integral? Uma dúzia de ovos. 12 ovos estão ali. É um grupo de partes iguais. Agora, o que é um todo potestativo? O corpo humano. Cada parte faz
faz uma Forma função um e todo. contribui para o bem do todo. Esse é um todo potestativo, cada parte adiciona um pouco à outra. Essa eu gostei. E todas essas Uhum. formam esse grande conjunto do todo, essa sociedade de sociedades. A família, o clube dos pescadores, a guilda dos oficinas, O ferreiro. qualquer um. Aí, todas essas sociedades Ferreiro, eu que juntas estou na Idade Média. formam uma sociedade de Proximidade sociedades, do que é justamente essa política. Aí, essa sociedade de sociedades é o que é a política mesmo. Essa é a verdadeira concepção antiga de política mesmo. E aí eu posso até Então, dizer... aí quando ele fala o animal, ele está querendo dizer o homem sensível, que tem carne e osso, que vive em sociedade de sociedades. É mais ou menos essa a conotação que tem o termo. Então tem uma conotação biológica até, por Também. conta da suposição aristotélica, né? Porque nós somos animais... Eu vou usar o termo novamente sociais no sentido que nós não somos animais solitários, como alguns dos animais. Nós não conseguimos viver em sociedade. O velho Ari dizia, né? Ou você é um filósofo ou você é um louco para não viver em sociedade, né? Sim. O filósofo consegue esse certo distanciamento, né? Mas não de se isolar, Ele fala né? que, na verdade, Não. falou você é um deus ou você é uma besta para ser... Isso, a tradução correta é essa. Ou você é um Deus, você é uma besta para conseguir viver Porque fora da nós sociedade. temos a necessidade absoluta. E quem não tem a necessidade, vou dar um exemplo, quem tem a necessidade mínima, por exemplo, um monge contemplativo que vive lá na montanha. Mesmo ele tem a necessidade da sociedade, porque a função dele é rezar pela sociedade. Então, vamos dizer, mesmo estando isolado, ele tem que interceder por ela. Então, ele Sim. não pode se afastar dela, mesmo estando afastado dela. E até mesmo o náufrago, se a gente for pensar. Há um exemplo na antropologia muito interessante, que era o famoso índio do buraco, né? Que os antropólogos só sobrou ele e a irmã. E na sociedade natural era proibido o incesto. Olha que história interessante. E aí os antropólogos ali não sabiam se eles cometeriam, se eles não cometeriam incesto. Acabaram por não cometer, a irmã dele acaba morrendo e ele se isola dentro de um buraco. Ele antropomorfizava a natureza para conversar com a natureza. Era uma necessidade da vida em sociedade. Socializar. Né? Então, não sei se... Mesmo dentro do buraco. Mesmo dentro do buraco. Mesmo saindo do buraco, quando ele conversava. A necessidade do diálogo, a necessidade da E conversa. assim, se você for fundo a fundo, o próprio animal mesmo, o animal irracional, ele tem uma necessidade de sociedade também. É difícil ver um animal que viva sozinho. Então, é da própria natureza dos seres vivos alguma sociedade, mesmo os irracionais, o que dirá os racionais, né? Que nascem, a gente não nasce com garra, não nasce com pele forte, não é igual animal lá que tem o filhote já, tipo, a búfala lá tem o búfalozinho lá e você tem uma hora para levantar que tá chegando aqui o bando de tigre e leão aqui para te comer. A gente não é assim, a gente tem que ficar 10, 15, 20 anos com os pais para poder sair de casa e ainda os pais ficam atrás da gente ainda, Ficam. E aí você vê que esse conceito, ele traz à tona, na verdade, a ideia de que a política é prática, né? Porque você está na vida em sociedade. Tudo que você faz parte da política. Parece um clichê dizer isso, mas não, isso é uma descrição da realidade. E por isso que eu afirmo que a maior corrupção brasileira é a corrupção intelectual. Por quê? Porque o indivíduo sai com um conceito pronto na cabeça. E isso é um problema, né, Léo? Você sabe bem disso. Você passou pelo jornalismo, a Aline passou pelo jornalismo, eu passei pelas ciências sociais. A gente sai da universidade com conceitos pré-estabelecidos, sem o exercício prévio de entender o que é um fenômeno primário do que é um fenômeno secundário, né? O que é um fenômeno primário? Aquilo que eu consigo descrever e que está diante de mim. Eu falo, Aline, aquilo é uma vaca, não há equívoco em relação a isso, né? As pessoas, quando passam pela universidade, elas têm descrições de fenômenos secundários. O que é um fenômeno secundário? Educação é um fenômeno secundário. Né? O Estado é um fenômeno secundário, é um fenômeno complexo que foi construído em cima de construções, que foi construído em cima de outras construções e que geram conceitos e que, na maioria das vezes, os estudantes que saem não conseguem descrever a realidade. E isso vira um vício mental que é dificílimo sair disso. Dificílimo. Ou você tem que ter um choque mesmo, né, existencial ali, eu digo, viver uma experiência política, isso arrebenta a tua cabeça, que foi o que aconteceu comigo. Eu falei, mas não serve de nada o que eu estudei, né?
Você fala, Caiu por terra? sim. Exatamente. E muitos gostam de ser cooptados, não vão ter esse choque, né? Eles vão entrar no sistema e fazer parte dele, né? Por isso que você fala das diferenças das corrupções, porque você fala corrupção e as corrupções. Acho que a maioria das pessoas nem imagina que são eu falo isso, você vai entender de maneira muito simples. Eu falo isso para os meus alunos. Eu falei isso em sala de aula. Hoje, para a 8ª série, eu estava dando segundo... O olho do aluno. Eu estava... Não. Segundo reinado, estava dando período regencial, segundo reinado. E aí, pô, eles são adolescentes, você tem que considerar isso. E determinar, 6ª aula, né? Sentado ali, ouvindo um bando de professor frustrado, né? Eu compreendo essa inquietação. Você vai querer discutir segundo reinado com um menino, né? Com uma menina. São crianças. E aí eu chamei a atenção deles, falei assim, gente, de tudo que a gente fala mal de políticos aqui, de tudo que a gente fala mal aqui da administração brasileira, que está toda errada, a pior de todas as corrupções é vocês querer se formar e não receber somente um diploma e não fazer o menor esforço para isso. Você está com essa hoje. É por isso que eu acho, por isso que eu acho que a corrupção intelectual brasileira ela é terrível. Porque o cara repete o conceito. Deixa eu tentar ser mais prático, vai? O exemplo, por isso que o diálogo, falar sozinho, você se perde, porque ninguém vai entender o que você está falando. No diálogo você consegue dar exemplos mais práticos. Vamos lá, quando você diz, por exemplo, que Rousseau, que o Estado nasce do contrato. O cara repete isso, um advogado repete isso a vida inteira. Você que é advogado, está nos assistindo? E eu Tem formei advogado vários, aí, hein? E eu formei vários, tá? Ele sai repetindo o resto da vida. Não, é o contrato social, porque foi rompido o contrato. Ele nunca fez a seguinte reflexão. E na experiência, quem assinou esse contrato? Não fui eu, não foi você. Nem o Rousseau. Nem o Rousseau. E ninguém antes do Rousseau. Peraí, Ninguém perguntou? Isso corresponde à descrição da realidade? Mais uma vez, eu insisto nisso, entende? Engraçado que ele próprio reconhece o absurdo, mas ele fala assim, bom, problema do absurdo, vou continuar defendendo. Você que se vire. Ele próprio reconhece que é um absurdo. Você entende, Aline? Isso para mim é uma corrupção intelectual. Você não, de fato, foi viver, você não trouxe para o campo da experiência aquilo que você aprendeu na universidade. Então, a vida, por isso que eu exijo a formação do cientista político, ele tem que passar por isso. A vida ensina. Ele tem que fazer uma campanha, ele tem que entender que política é meio, que política não é fim no mundo de hoje. Você está entendendo? Porque senão ele fica ali no mundo idealista do conceito e ele não consegue jamais descer desse conceito. E ele forma um monte de gente desse jeito, porque ele foi formado desse jeito. Entende? Mantém um padrão e um modelo. Mantém o padrão e o modelo. E ele vai, o resto da vida, reproduzir essa formação que ele teve. Rufino, com os alunos, é ano eleitoral. Aí, nessa aula, você consegue... Aí tem uma discussão, você consegue chamar eles para temática e pro porque factual. Você dá exemplos. Por exemplo, nós temos 2 candidatos aqui na nossa cidade, né? A essa altura que o podcast veio ao ar, já está definido. Já. Mas façam um exercício, eles, eu peço para que eles façam, e vocês mesmos. Qual dos 2 candidatos descrevia com mais realidade o contexto? Tinha um dos candidatos que falava em abstrato. Assim, a administração criativa. 8ª série não é eleitor, né? Não é eleitor. 8ª série não é, graças a Deus. Né? Se chegar nesse grau, nós estamos perdidos. A politização de tudo é a morte da vida social. Você vai ser cancelado no podcast, cuidado. Diga, mas é não, isso. Eu penso também sobre essa questão que o cientista político, aí cada um, você sabe melhor do que eu, mas assim, talvez, eu não sei se só seria o caminho entrar na política eleitoral. Eu acredito que existem políticas e políticas, né? Apesar de hoje o Estado ter reduzido tudo a política eleitoreira e eleitoral, acredito que há, como eu disse ali, todas essas ações nas sociedades são política no termo clássico, né? E são muito menos artificiais do que a política eleitoral. Elas são artificial no sentido de falsificado, assim. A política real acontece em vários outros lugares e não as pessoas vão ter... É muito difícil você pegar esse conceito, porque a gente não vive mais ele. Viveu-se, assim, desde a criação do mundo e do homem até pré-Revolução Francesa, mas depois isso foi se perdendo.
E até Hoje, um meio de atuação também, né? Exatamente. O outro lado. Sim, a gente agir na sociedade, buscar o bem da sociedade, não estou dizendo a sociedade como um todo, não abstrato, uma sociedade específica ali que você estava, já é uma forma de política no sentido clássico. Você buscar o bem do todo ali já é você buscar esse no sentido que Aristóteles deu. Eu acredito que isso já também seria um campo de atuação possível. Até o Locke concordava com isso, o John Locke, pensador inglês, empirista. Por quê? Porque é um poder natural. Você faz uma excursão, sempre tem alguém que vai acabar organizando. O líder. Ele é o líder, ele é natural, Aline. Sim. Entende? Assim como a obediência também é natural. Porque o próprio Aristóteles fugiu da política, né? O Alexandre o Grande chamou, ele mandou o sobrinho dele. Falou, não, tchau. O natural é vocacionado? Então, já é outra coisa. Não diria que é uma vocação. Eu acho que é uma tendência natural do ser humano, certo? Tinha até uma série famosa, Lost, não sei se vocês se lembram, que tinha um protagonista chamado Locke, né? John Locke. Né? Acho que era só Locke. Era. Mas enfim, Será que ele tinha um nome? Era inspirado nisso. Vou te dar um exemplo. Eles estavam todos num avião, o avião caía numa ilha, e ali acabaram todos os contratos. Todas as instituições criadas, todos os fenômenos secundários tinham acabado. Você voltou à natureza. Naturalmente, alguns falavam, olha, nós vamos recolher as roupas dos mortos, nós vamos enterrar os mortos, nós vamos recolher os remédios, porque muita gente vai precisar. Alguns vão fazer cabana, outros vão fazer fogueira. É a liderança que surge no momento, é da natureza humana. De instinto de sobrevivência. Eu acho, é difícil dizer instinto, mas eu acho que está na racionalidade humana. Está na racionalidade humana. Assim como a obediência. Tem gente que precisa obedecer, precisa dessa liderança, precisa de alguém para seguir. Só que o mundo hoje, ele acabou matando, na verdade, essa experiência natural. Você não vê, você não tem mais grêmios estudantis, você não tem mais a liderança de bairro. A vida política, ela se dá dessa forma. A coordenação deveria ser uma coordenação natural. É o indivíduo que ele assume aquele risco. É uma tendência natural dele a fazer isso. Tem até pesquisas, eu estava vendo aqui, você falando do Locke, eu lembrei que ele vai justamente contra o que eu falei, que ele fala que no Leviatã, a causa final seja o objetivo... Hobbes, esse é o Hobbes, Leviatã. O Leviatã, desculpa. Eles vão... Mas ambos vão, né? O Locke acho que vai... Os dois são contratualistas. Sim, ele vai assim, e fala assim, o Hobbes. A causa final, finalidade e desígnio dos homens que amam naturalmente a liberdade e o domínio sobre os outros, ou seja, o homem ama mandar, ao introduzir aquela restrição sobre si mesmo, sob a qual vemos viver em repúblicas, é a precaução com a sua própria conservação e com a vida mais satisfeita. Ou seja, já há uma diminuição ali da noção política para uma simples conservação da sua vida. Tipo, isso é um absurdo. Isso é uma entrega da sua liberdade, né? Sim. Ele propõe que a gente entregue a liberdade. Você não está mais vendo como animal racional, você está vendo como animal besta mesmo, animal irracional. O Locke não, o Locke vai dar uma diferença, porque o Locke, embora ele vai dizer que existe a organização social na natureza, mas que nós fazemos o contrato para garantir isso a partir de leis positivadas. Eu acho mais coerente o Locke nesse sentido. Eu acho que o erro do Locke está no direito natural, né? Porque ele fala que Deus nos deu o direito natural, né? Mas a gente sabe o que fazer com isso, deixa Deus para lá. Né? Visão teísta, né? É uma visão teísta, literalmente. E é nesse sentido que eu peço, se o nosso objeto originário, ainda que ele seja difícil definir, né? Na visão francesa, na visão alemã, na visão inglesa, ele só pode ser, de fato, vivenciado na experiência, o Estado. Então, é esse exercício que eu digo que a maior parte das pessoas que saem formadas da universidade não fazem, porque eles descrevem o Estado a partir daquele símbolo explicativo que foi ensinado nas aulas. Então, qual que é a experiência que cada um de nós temos do Estado? Como tornar o Estado presente? Como tornar o Estado presente. Porque eles estão presos naquilo que o Raymond Aron chama de ideologia, que é um sistema global de interpretação histórico-político. É um sistema global, se é um sistema global, é fechado. Ele é hermético. Ele interpreta tudo. Interpreta tudo e ninguém interpreta ele. Hoje, então, vou te dar a maior ideologia de todas, que não é a democracia. A democracia moderna é uma ideologia, ela não é uma forma de governo. Não. Ela é uma ideologia, ela interpreta tudo. Como que você fala, por exemplo,
Você chega numa loja de roupa e fala, essa calça é democrática, ou senão você vai... Essa festa tá democrática. Você vê que não é uma forma de governo isso, não tá falando de um... Não, Como que a imprensa começa os boletins agora políticos? A festa da democracia. Nossa, não, tem uma frase ideologia total. Assim. Tem uma frase pior, é assim... Eu, como jornalista, aqui jogando a democracia é o nosso direito sagrado. Exatamente. Sacralizaram a democracia de tal forma que ela será a solução de todos os seus problemas. Mas isso é uma mentira sem tamanho. E assim, não deixe de fazer parte disso, né? Não é isso. Se você não participa, você está dessacralizando. Você critica, você é a favor da ditadura, de não sei o quê, sendo que a própria ditadura faz parte como se diz, dessa democracia, sempre saem ditaduras, não saem de outros tipos de governo. Todas as ditaduras nascem do ventre de democracias. Exatamente. Esses 3 cara pálidas aqui, que eu vou brincar, Sócrates, Platão, Aristóteles, viam a democracia com uma desconfiança sem... O Sócrates foi morto por ela. Né? E ainda era um governo mais possível. Com a era um vida. governo mais possível. E o enfrentamento dela da democracia é essa. Para o Platão, para o Aristóteles, a democracia é a decadência da... Ele não fala policracia, ele fala outro nome. Eu me esqueci o nome correto. Mas a democracia já é a decadência. Exatamente. Ele mesmo sugere que uma democracia tem que ser composta por uma aristocracia. Aquela aristocracia, hoje a gente fala para o público geral, ele entende como oligarquia, ele faz uma confusão. Sim. Que é o poder de poucos. Não, é o poder dos melhores. Aí a gente volta na origem, assunto que a gente vai tratar no próximo podcast. E olha que a democracia grega ainda era o que eu poderia chamar uma aristocracia mitigada. Por quê? Só tinham poder de voto os homens, os principais lá, os mais notórios, né? Atenienses, acima de 21 anos, filho de pai e mãe ateniense. Exatamente. Por exemplo... Livres, o imigrante, ou que era aquele meio imigrante, que era o meteco, não tinha... Não, Aristóteles não participava da democracia ateniense. Porque ele não era de Atenas. Ele era estrangeiro. Exatamente, entendeu? Então, para cada povo, eles eram considerados uma aristocracia mitigada. Então, para Aristóteles, já era um modelo ruim. Para ele, tanto para Platão também, né? Então, é isso, Aline, que eu falo, que hoje o cara que fala, por exemplo, a minha provocação aos jornalistas, eu fico olhando aquilo, e eu que tenho o pé no passado, o Leonildo que tem o pé no passado, a gente olha e fala assim, nossa, mas essa gente enlouqueceu. Essa gente está transformando, vai ter que criar uma gaiola de ferro, é essa a expressão. Não, uma jaula de ferro, uma gaiola de ferro. A expressão é do Weber, quando ele na Ética Protestante, o espírito do capitalismo, né? Mas o conceito se tornou uma gaiola de ferro, porque no fundo você vai perguntar, faça esse exercício lá na sua redação, faça assim... Eu quero levar pronto, ao invés de usar a festa da democracia, eu uso o quê? Porque domingo eu vou ter que escrever o texto. Então, faça a seguinte pergunta para quem é falado. Porque a democracia, faça a pergunta, o que é democracia? Você vai deixar a pessoa de saia justa. Não, você pode ver que ela não vai conseguir. Eu pro editor, né? Ele que vai escrever. Então, cara, você está falando tão bem da democracia. Defina a democracia. Eu adoro fazer isso com Aí ele vai ter que explicar por que uma calça é democrática, por que uma festa é democrática, o que isso quer dizer? E você vai acabar descobrindo que ela não tem a justificativa nela mesma. Ela não passa, como a gente chama em latim, de um flatus vocis. Ou seja... Uma ideologia. Uma ideologia, uma palavra suspensa no ar, que você usa para milhões de coisas... Sem significado real. Sem a experiência da realidade. Né? Entramos na construção intelectual, que o Estado é uma construção intelectual complexa? O Estado é uma construção intelectual complexa, você só pode entender do Estado quando você traz para a tua experiência. E a própria experiência ainda é limitada diante dessa construção. Vou te dar um exemplo. Você tem uma experiência do Estado porque você paga, por exemplo, o IPVA, que é o imposto que vai para o Estado. Você tem uma experiência do Estado porque você... Bem lembrado. E você tem uma experiência do Estado porque a polícia é estadual. A maior parte das pessoas nem sabe que a polícia é estadual aqui. A gente falou disso, de punitivo, a multa, você vai ser punido. Você tem uma experiência do Estado porque você é punido, porque você vê ali uma liderança burocrático-legal e você respeita com medo de ser punido. Eu tive uma experiência do Estado porque eu fui chefe de gabinete e depois secretário da Educação. É outra experiência do Estado. Mas ainda assim, essa experiência do Estado é insuficiente. Você está vendo? Se você não consegue... Então, vamos pensar do ponto de vista pedagógico. Você vai ensinar para o menino do 8º ano qual a experiência de Estado que ele tem.
Então você está querendo... esse menino vai sair dali com um conceito abstrato, sem fundamento nenhum. Mas ele vai ser com uma ideologia. Ele vai ser com uma ideologia. Literalmente. Não só ele, mas como os advogados que você falou que você forma, Sim. como os jornalistas, porque todas elas têm que fazer o incenso para o Deus democracia, né? Você tem que Fazer o incenso. fazer... É o incenso pro Deus da democracia. É um Deus mesmo, assim. Tem até um sujeito lá que escreveu, eu nunca li o livro, mas eu acho muito legal o título dele. Ele é até libertário, que é uma ideia ridícula. Chama Democracia, o Deus que falhou. O nome do livro. Eu achei sensacional. De quem que é? Já vamos anotar essa. É lá daquela turma do Instituto Mises, assim, Ah, só que sei. dos Estados Unidos, né? Então, só que eu não lembro. É Democracy, the God that failed. Democracia, o Deus que falhou. Acho que tem em português também. Eu nunca li, mas eu acho o título sensacional. É que eu não tenho estômago para esse pessoal, então eu não vou ler. Eu faço esse exercício. Não li, não Eu faço um gostei. policial ruim pra Não você. li, não gostei. Eu não li, não gostei. Só do Maldade. título até agora. Não diga isso. Vejo muita gente falando, gente séria que não leu e não gostou de outras coisas. É brincadeira. E eu vejo isso não só do ponto de vista do Estado, mas do ponto de vista da economia, Aline. A formação. Por isso que eu falo que é a intelectualidade mais corrupta. Eu vou ser provocativo agora. Você falou que é brasileira. Então, por exemplo, mas não só a brasileira, mas a brasileira consegue ser campeã, porque ela gosta dos títulos. Eu vou dar um exemplo por conta da teoria do valor no Marx, Léo. Já que você citou Mises, Sim. teoria do valor no Marx. Marx fala assim, olha, o valor, ele é o fruto do tempo de trabalho mais o material utilizado. Gente, todo mundo repete isso, todo grande marxista que eu conheço repete isso. Traz para o campo da experiência. Isso é descrição da realidade? Eu posso pegar um quadro, comprar uma tela, eu posso pintar essa tela, eu posso pôr ali na Praça 15 para vender essa tela e ninguém compra. Mas eu não somei o meu tempo de trabalho mais o material? O Marx Eu não tenho que ter a garantia de que isso vai ser circular. O Marx não diz que isso é o valor. Mas eu boto esse valor, mas ninguém compra. E aí? Aí o Mises consegue consertar isso. Tem de outra alguma questão forma. também, né? Como que você explica, por essas teorias econômicas, esses quadros vendidos a 50 milhões de reais são 3 faixinhas pintadas, que na verdade eles são vendidos por quê? Ou a troco de lavagem de dinheiro ou a troco de planejamento tributário. O cara vende um quadro por 50 milhões, mas economiza 200 milhões lá no sistema tributário americano. Então, o cara manda, pinta qualquer porcaria, vou pagar 50 milhões para você. Mas existe a demanda, né? É a demanda que dá o valor, né? Mas às vezes ele dá os 50 plástica, milhões, ele dá os 50 milhões para economizar 150, aí não é nem demanda, já é uma, você entendeu? Olha já é uma ficção. Exatamente, olha como que você... É uma ficção tributária. Exatamente, olha como o cara movimentou a economia, movimentou museu, movimentou casa de leilão, movimentou não sei o que, tudo isso, ele criou um círculo econômico para ele poder economizar tributo. Olha o grau de elaboração... Que se chega. Quer dizer, vai muito mais também além de... E aí eu faço uma brincadeira, Léo, que até falo para os alunos, o que dá o valor à coisa saindo dessa manicômio tributário. Manicômio tributário é o termo maravilhoso. Por exemplo, o cara quer vender a calcinha usada da Madonna, você tem maluco que dá 1 milhão, 2 milhões de dólares, né? Por aquilo. Então, assim, é o valor... Aí você falou de inversão de valores, né? Não, isso é um conceito que não está ligado à realidade. E o cara passa a vida... A academia inteira repete isso, sem pensar. É isso que eu estou dizendo, é essa experiência de trazer para o campo da realidade. Agora vocês vão entender por que eu estou fazendo essa provocação e todo esse prólogo de quase 30 minutos para a gente chegar na origem mesmo do poder. Por quê? A origem do poder ela não pode ser analógica, né? Como a gente vai analisar no próximo podcast, mas ela tem que ser a presença, eu acho que ela está mais próxima, por isso que eu vamos voltar nas experiências de poder, né? A experiência do Estado, a experiência da tradição, a experiência carismática, mas eu acho que a origem fundamental do poder, ela está na geração, ali ela está no imperativo, na capacidade de se dar uma ordem e ser obedecido. Não é o medo, não é isso que eu estou querendo dizer, e a gente vai trabalhar isso no próximo podcast. Mas ela está na capacidade de dar uma ordem e ser obedecido. Isso começa como? Isso começa, eu falei do encantamento, o deslumbre de uma criança diante do pai e da mãe.
Aristóteles disse que a origem do poder está na família, né? E é exatamente isso. Sem viagens ideológicas, não é autoritarismo de pai e mãe, não é patriarcalismo nem matriarcalismo. Eu estou dizendo na relação de uma criança recém-nascida e que depende daquele pai. O que você tem na origem do poder? O fascínio. Né? O Léo até comparou em off esse conceito a milagre, foi isso, Léo? Não, usei mais o termo, né? O que é em inglês, o thambos, T-H-A-M-B-O-S, sim, só que aí tá em letras gregas, né? O teta e tal, enfim. E ela também tem uma raiz parecida próxima, não tão, vamos dizer, prima do termo milagre, que é talmazain, que tem aquela coisa também que o milagre, queira ou não, ele tem um aspecto de causar um fascínio, né? Por romper, por certos momentos, aquelas leis normais. Porque não é análogo, é real ali. Sim. O fascínio. Para a criança, o pai e a mãe são deuses. Ainda que interinamente, porque vem a adolescência, né? E também ele diz que é princípio no sentido que o Aristóteles, quando ele usa princípio, né? Que é o archon, ele também tem princípio no sentido de começo, é a primeira autoridade exercida ali. Então, todas as autoridades seguintes, ali na política de Aristóteles, têm certa analogia com o pai, é um poder paterno, né? Então, o rei, você vê na antiguidade que ele tem uma figura, ele é uma figura paterna daquela sociedade. Sim. Não precisa ser o rei, pode ser qualquer governante. Sim. E sim. Você vê que na analogia da família, há maus pais, más mães, maus irmãos, então o primeiro poder, o princípio do poder está ali no princípio no sentido de começo. Não que ele abranja todos, mas ele ali é o começo de todos os poderes e todas as corrupções também vêm dali, porque a boa formação, Sim. a má formação da família já é o cidadão que você está entregando para a sociedade. Para o grupo de famílias que vai formar, na verdade... A frátria, depois é a grande cidade, né? Exatamente. Então, por isso que está no princípio. Mas o Marx e o Engels discordam disso na Sagrada Família. E o Weber também, depois, mais tarde. E o nosso Sérgio Buarque de Holanda, no Raiz do Brasil, vai ser um assunto que a gente vai discutir isso depois. Mas eu queria voltar nesse ponto desse fascínio, porque essa criança é totalmente dependente. Até eu ia falar de dependência e confiança. Então, é uma confiança total. Por quê? Total. Porque você não tem condições de se alimentar, você não tem... Então, assim, é como se fosse um Deus. Até que você vai crescendo e vai percebendo que para adquirir alguma coisa é o choro. Para tudo é o choro. Você tem dor de barriga, é o choro. Você tem fome, é o choro, né? Você quer o colo da mãe, é o choro. Mais tarde ele começa a desenvolver mecanismos da curva... isso é uma delícia, né? Quando eles são pequenininhos, né? Você lembra da curva do tempo. Não há poder e não há ordem sem a curva do tempo. Porque vai chegar um determinado momento que essa criança vai falar assim, eu quero um mamá. Então, ela começa a pedir essa ordem, passa a estabelecer o que? Um grau de confiança, isso é fundamental no poder, que ela vai ser amamentada. É uma comunicação verbalizada. Isso os animais não têm. Mas que já existia a comunicação, Sim, mas ele verbalizou. Tem a curva do tempo, tem a confiança, sem a qual não há poder nenhum. E todas essas abstrações que nós conversamos sobre o Estado, ou as diversas formas do Estado, elas perderam essa origem do fascínio. Não tem. E eu fico até me perguntando, talvez o Léo tenha alguma resposta, eu não tenho, se a gente conseguiria trazer de volta esse fascínio, essa confiança total que a gente adquiriu. Resgate. Entende? Até porque, vamos lá, você sem essa confiança, você não trabalha, Aline. A equipe que você dirige, você confia que eles vão cumprir a função deles amanhã. Isso faz parte da confiança, ainda que tenha perdido o fascínio. Sim. Mas isso faz parte da confiança que o fascínio gerou. É a confiança que uma criança tem nos pais. Uhum. Entende? Você acha que a gente consegue recuperar isso, Léo? Em sociedade, na sociedade massa? Outro ponto que eu ia falar, você falou de povo. Eu acho que hoje nem define mais como um povo. Hoje é massa, né? Sim, é massa. Hoje, eu acredito assim... Todas as recuperações desse tipo nunca vêm de baixo, sempre vêm de cima. Então, você teria que recuperar em cima. Só que aí você entra num outro paradoxo, né? Que até um texto que eu recomendei para o Maicon, que chama Formação das Elites. Onde você forma a elite? Você forma a elite em casa, é na família. São as mães que formam as elites. As mães que vão incutir a virtude nos filhos. Porque o homem, queira o nome, é mais bruto. Você vê, o homem não consegue ter aquela compreensão, a criança começa a dar muito trabalho,
o homem já vai perdendo a paciência, né? A mãe já é mais afável. Cabe a ela, nessa primeira educação, começar a dar essa boa educação de virtudes e vai ser ela que vai ser essa primeira formadora dessas elites aí. Mas o Estado retirou isso da Então, exatamente. da família, Exatamente. né? Por exemplo, eu vou dar uma leitura, assim, uma coisa que eu falo, não tenho nada contra Certo. quem faz, mas é uma coisa, assim, que é a destruição, a última etapa de destruição da sociedade. Não estou dizendo, não estou condenando ninguém que faz isso, pelo amor de Deus, eu entendo que tem jeito, mas é colocar em escolinha. Você tá, assim... Não, pelo amor de Deus, eu só estou explicando a realidade da coisa. A idade da escola é formação pedagógica, então, 7 anos, é isso? Não, vou dizer, o que eu estou querendo dizer? Você colocar em escolinha com 6 meses, você está colocando para outra pessoa educar. Terceirizar, é a Você está terceirizando a educação. né? Não estou dizendo que você é uma má mãe por ter feito isso, eu entendo. Não, as condições levam você a isso. Exatamente. Então, eu estou dizendo, você ao essa terceirizar a educação do seu filho, você está criando problemas aí, não só para ele, mas para você também. Você, infelizmente, ele não vai ter uma educação deficitária. Então, cada vez vai virando uma bola de neve. Pessoas terceirizando. Pega uma professorinha dessas aí e pergunta se elas colocariam o filho delas na escolinha, se elas tivessem a chance de não colocar. Eu sei que tem mãe que, assim, agora tem casos e casos. Tem mães com condições financeiras que colocam os filhos. Aí essas são condenáveis. Agora as mães que não podem... Mas eu ia perguntar aqui com quem que tá o filho da professora que tá lá. Não, às vezes a maioria delas não tem filhos, né? Ou se tiveram, elas tomaram... Essa é a minha pergunta, né? Então, porque ela também precisou de um... Ou ela tá... A gente entrou numa análise real, que eu tô falando da formação. Porque você entrou no princípio da política, eu também entrei. O princípio da política. Hoje o nosso princípio da política está sendo dado nas escolinhas. A criança tendo que ser educado no meio de outras 15, por uma mulher que não tá nem aí para ele. Um conceito que talvez pode não ser o seu Exatamente. familiar, Eu tenho né? aluno no 3º ano do Fundamental 1 estudando Constituição. As pessoas enlouqueceram. Tá tudo louco. Você tá entendendo? Constituição, tá no teu filho. Constituição. Né? Ele tá desse jeito, é chocante, né? Tivemos reação da plateia. Luquinha até riu. Não, eu pego aqui e falo assim, não, vamos estudar matemática e português, porque enlouqueceram. Inclusive, na República do Platão, aquela que ele coloca para formar os escravos, tem um modelo muito parecido com o de escolinha, né? Várias crianças juntas, sem saber quem é de quem, criado por uma pessoa que não é o pai nem a mãe. Nossa, educação moderna. Exatamente. A formação moderna é muito parecida com a ideia que o Platão dá quando ele quer formar uma república de escravos. Então, o que eu tô querendo dizer? Que cada vez mais vai piorar. Se não só não tem mais volta... Porque é uma tendência crescente. Exatamente. É uma eu coisa educo as gerações e isso é uma preocupação preemente. Por quê? Porque eu vejo que os próprios pais já não... Eles não sabem o que é educar porque não aprenderam a educar. E não estão muito afim. Não estão nem um pouco afim, porque educar é um trabalho. Educar acho que é a tarefa mais difícil que existe. Sim, sem dúvida. Eu acho não, eu tenho certeza a tarefa mais difícil. 24 horas. Não só educar o filho dos outros, mas educar os próprios. Até o banco para de funcionar o aplicativo às 10, mas a educação dos não filhos para. Não para. Não para. E aí os pais delegam isso à escola porque, na verdade, eles não têm as condições mínimas de educar. Eles foram educados pela televisão, pela alguma geração, né? E foram educados pela ideologia das massas. Então, é muito difícil dizer isso porque você tem que quebrar alguns consensos. E, nesse sentido, eu gosto do Jean-François Maté, que é um autor que eu e o Léo lemos, que a escola ela deveria ter um cadafalso, assim, jacaré, crocodilo, porque ela é um ser ontológico real, separado da sociedade. Quando eu trago a sociedade para dentro da escola, eu destruí a escola. Quando eu trago problemas que homens maduros na política participativa não conseguem resolver para a escola, eu barbarizei a escola. E hoje a escola é exatamente as discussões da sociedade. Você quer que uma criança de 3º ano do ensino fundamental 1 discuta a Constituição. A pessoa enlouqueceu. Isso para mim é loucura. Nós tenho a tese que eles fazem isso. Tem a tese que eles fazem isso para emburrecer a criança mesmo. Porque se colocar as coisas fora do lugar, você emburrece.
coisa mais insuportável, que me enfurece é aquelas crianças querendo parecer adultas maduras, assim. O Corsão de... Adultização, né? Sei lá, Que é o termo, né? Agora, É o termo, roupas, né? Adultas, música. E ela vem com aquela trejeito de querendo ser adulta, dá vontade de falar, você não quer pagar minhas contas, não? Já que você quer ser adulta... Não, a criança tirou a fralda, ela já fala em direito, porque meu direito, eu vou te denunciar. Pro Conselho Tutelar. Conselho Tutelar. Me enfurece isso aí. Será que a gente chegou no último tópico dessa aula, que já é a mutilação da inteligência? Essa é a mutilação da inteligência, Aline. Essa é a mutilação da inteligência. Se você perdeu esse princípio originário do poder, que é a fascinação, né? Você está trabalhando em conceitos abstratos que não vão dar conta do problema. Por isso que o próprio poder é um problema. Eu acho que essa reflexão, que esse encontro que a gente teve aqui, pode deixar para quem está assistindo. A ideia de que o poder é um problema que abrange toda a nossa vida e toda a nossa história. Para entender como ele abrange todos, eu recomendaria vocês lerem esse livro aqui do Juan Antônio Weedle. Vamos de novo reforçar. O Homem Animal Político, que ele abrange de modo no todo mesmo para você entender, e abrange socialismo, comunismo, democracia, não só a política teórica, mas em todas as suas causas e na aplicação real dela. E eu deixo aqui mais uma vez, quase todos a gente indica o meu dinossauro aqui, né? O Poder e História Natural do Seu Crescimento, para você entender a trajetória que a gente está fazendo nesses nossos encontros e o que me levou o livro surrado a pensar, surradíssimo, né? Aqui, ó. Que mostra que é um livro bom, hein? É porque você não tem que só ler para diversão, você tem que estudar mesmo, né? Certo? Exaustivamente. E o que me levou a pensar no crescimento desse poder que se transformou hoje no Estado, da onde nasce, na verdade, a nossa reflexão, né? E dela a gente faz, na verdade, uma escavação. A gente vai brincando aqui nesse programa de arqueólogos, que é assunto do nosso próximo encontro. Até daqui a pouco, então? Até daqui a pouco, então. Então, um abraço a todos vocês. A gente volta.